Fala, magnatas, tudo certinho com vocês? Meu nome é Fred Rabelo e hoje eu estou aqui, pessoal, para conversar com vocês sobre um assunto que eu já venho refletindo há algum tempo e eu vi muita gente conversando, né, sobre isso nas redes sociais, que a gente está próximo agora, já começou a valer, né, o novo salário mínimo agora de 2026 e, gente, a minha conversa hoje é com você que tem menos de 25 anos, tá bom? Na verdade, menos de 30 anos e que por algum motivo ainda acredita que seguir as vias tradicionais, tá bom? De ganhar dinheiro, como por exemplo arrumar um emprego CLT, vai de alguma forma te ajudar a construir um futuro sólido, tá? Com uma estrutura financeira sólida. Pessoal, na época dos nossos pais, então eu estou falando ali da geração X, ou então na época dos nossos avós, que são os baby boomers, né? O pessoal que nasceu ali após a Segunda Guerra Mundial, fazia todo sentido naquela conjuntura econômica você arrumar um bom emprego e ficar na mesma empresa por 30, 40 anos e às vezes ir galgando, né, posições cada vez mais altas dentro de uma indústria, por exemplo, ou então uma grande empresa de varejo, tá? E ficar nessa empresa o resto da sua vida. Mas se você for observar as tendências e as pesquisas que estão saindo a respeito do comportamento profissional da geração Z e até um pouco dos millennials mais tardios, né? Aquelas pessoas que nasceram mais próximas do início da geração Z, o pessoal usa muito o termo geração.com, que é todo mundo que nasceu ali após o ano 2000, né, após a virada do milênio. Você vai ver, pessoal, que em média essas pessoas elas não passam mais de 3 anos no mesmo emprego, tá? E por que isso acontece? Porque hoje a conjuntura macroeconômica não permite que a gente consiga crescer tanto dentro das empresas quanto os nossos antepassados, tá? E a conjuntura mudou. Hoje em dia, você não vai construir uma base financeira sólida para o seu futuro, para a sua aposentadoria, para a sua família, para os seus filhos, começando ganhando um salário mínimo, tá? O salário mínimo, na verdade, ele só serve para uma coisa, para enriquecer o governo, tá bom? Porque você vai ser obrigado a recolher o INSS, que é uma pirâmide financeira, tá? Insustentável. O nosso sistema hoje previdenciário, ele não é um sistema de capitalização, tá? O que é um sistema de capitalização? É aquele onde cada centavo que está sendo recolhido do seu salário para a previdência vai ser aplicado, tá bom? O governo não vai mexer nesse valor, ele vai se multiplicando ao longo das décadas e quando você chegar a uma idade matura, né, uma idade de idosos, onde você vai se aposentar, você consegue acessar esse valor, tanto o valor original que você aportou, mais o rendimento, tá? Esse seria o cenário ideal, que é o que acontece hoje numa previdência privada, tá bom? É o sistema de capitalização, mas esse não é o nosso sistema hoje aqui no Brasil. Nosso sistema no Brasil é o seguinte: a gente vai contribuir para o INSS, né, a geração que está ativa, né, a população economicamente ativa, vai contribuir para o INSS, o governo vai pegar esse valor, vai pagar no mesmo momento a aposentadoria de quem já está hoje usufruindo do INSS, tá bom? E quando chegar lá na frente, o governo vai precisar que existam outras pessoas trabalhando para pagar a nossa aposentadoria. Mas se você observa a pirâmide etária do Brasil, hoje o grosso da população está ali em uma faixa entre 30 e 50 anos de idade, tá? Então daqui a 20 anos, a maioria dessas pessoas vão estar aposentadas e o Brasil vai se tornar um país de idosos, tá bom? Alguns países já passam por isso, como é o caso ali dos países da Europa, né? Ou então, por exemplo, o Japão. A China está começando a enfrentar um pouco disso, porém eles ainda conseguem ter uma dinamicidade maior na sua economia, porque eles aproveitaram o bônus demográfico, ou seja, quando essa parte, o grosso da população brasileira era jovem, certo? Nós vivemos um bônus demográfico, que é quando a população está em franca expansão e isso dá um boom econômico. Então, esses países, eles utilizaram esse boom econômico para se desenvolver e se tornarem países ricos,
tá bom? Estados ricos. Então, o governo lá tem sim mecanismos para conseguir manter a sustentação desse sistema. Mas não é o caso do Brasil, tá? Nós desperdiçamos o nosso boom demográfico, certo? E agora nós estamos caminhando para um cenário onde o governo vai ter que remover recursos de outras áreas, como educação, saúde, segurança, para enviar esses recursos para a aposentadoria, para o INSS, tá bom? Porque não temos uma quantidade suficiente de pessoas na população economicamente ativa, de pessoas na geração Z, para sustentar toda essa massa de pessoas que daqui a 20 e 30 anos vão estar aposentadas. Então o que acontece? Muito provavelmente você que tem menos de 25 anos não vai conseguir acessar esses valores do INSS, você não vai se aposentar, tá bom? O governo ele não vai ter como arcar com essas despesas. A única maneira do governo realmente conseguir se safar dessa situação, tá bom? Seria o Brasil passar a utilizar um sistema onde as aposentadorias elas não vão ser atreladas ao salário mínimo, certo? Que foi o tema que eu comecei falando nesse vídeo. Então, hoje quando você sobe R$1, R$2 no salário mínimo, você aumenta em bilhões o custo da previdência, porque a aposentadoria está diretamente atrelada ao salário mínimo. Então, a única maneira do governo conseguir manter a aposentadoria rodando no futuro vai ser desindexando, certo? O aumento do salário mínimo ao aumento automático da aposentadoria, o que vai fazer com que a nossa moeda, que já é uma moeda fraca e que faz o brasileiro perder muito poder de compra ao longo dos anos, certo? Faça com que a pressão inflacionária achate cada vez mais as aposentadorias dos nossos idosos, tá? Então, essas pessoas que conseguirem se aposentar, elas vão depender, em grande medida, do auxílio de familiares e amigos, tá? Ou do próprio governo para sobreviver, porque a aposentadoria não vai ser o suficiente, tá certo? Até o pessoal até fala que o INSS significa isso nunca será suficiente, tá certo? Então, você que tem 25 anos, cara, que tem menos de 25 anos, eu recomendo fortemente que você procure outras maneiras de ganhar dinheiro, porque realmente entrar no sistema tradicional, onde você vai receber um salário fixo, certo? Sem bônus de resultados ou maneiras de você ganhar mais além daquele salário, não vai permitir com que você viva com conforto no futuro. Fred, quais são as maneiras que existem para eu conseguir ganhar mais dinheiro do que eu ganharia como CLT? Gente, se você é muito jovem e você não tem recurso nenhum, faz sentido você passar poucos anos trabalhando para levantar algum capital, tá? Existe uma frase muito comum, que é de certa forma um ditado, né? Que é: o rio só corre para o mar. Então, como é que isso funciona? Se você não tem dinheiro, infelizmente a maioria das opções que existem no Brasil para você ganhar dinheiro não vão ser acessíveis para você. Não dá para você ganhar dinheiro de verdade com zero investimento, tá? Infelizmente essa é a realidade do nosso país. Então, se você quiser realmente começar a ganhar dinheiro de uma maneira disruptiva, mudar a realidade sua e da sua família, você tem que abrir um negócio, tá bom? Tem que abrir um negócio, pelo menos na minha percepção, tá certo? Você até pode seguir por outros caminhos, como fazer um concurso público, e aí você vai ter certas regalias, como o seu salário vai ser igual a sua aposentadoria, você vai receber o mesmo valor que você recebia na ativa, né? Hoje o INSS não é assim, tá? Existe um teto, então você pode ganhar dezenas de milhares de reais como salário por todos os meses, mas existe um teto de R$7.000, tá bom? No INSS. Mas se você for funcionário público, isso aí não se aplica a você. Então você pode se tornar funcionário público, porém você vai ter um teto, né? Muita gente fala que quando você passa no concurso, você fecha duas portas, que é a da riqueza e a da pobreza. De certa forma isso é verdade, tá bom? Não é mentira. Porém, se você almeja coisas maiores, né? Construir patrimônios mais vultuosos,
eu não recomendo que você siga esse caminho, tá certo? Você pode até enriquecer de fato tendo funcionário público, se você tiver uma estratégia consistente de investimentos, tá bom? Talvez até faça sentido no início da sua vida você tentar estudar para um concurso para entrar e começar a ganhar um valor legal, começar a separar grande parte da sua renda para você fazer investimentos e depois você passar a viver desses investimentos e largar o concurso público. Talvez essa seja uma estratégia válida aí para sua vida. Você tem que pensar muito bem qual é o seu perfil, né? O que é que você quer para sua vida, tá certo? Mas eu recomendo que você tente acumular o mínimo de capital possível para você começar a fazer a profissão mais antiga do mundo, que é comprar e vender, tá bom? Comprar e vender. Então, gente, um dos mercados mais fortes que existe no Brasil hoje é o mercado de veículos seminovos, tá? Então você pode, com relativamente pouco capital, começar a comprar veículos em leilão, tá? Existem motos que a tabela FIPE é 8 mil, 10 mil, 12 mil, 15 mil, e você consegue arrematar em leilões todos os dias aí na internet. Provavelmente no seu estado já existe um leilão desse tipo, tá bom? Com menos de 5 mil reais, tá certo? Então, é uma oportunidade de você começar a multiplicar o seu capital. E eu estou falando apenas de um mercado, existe também o mercado imobiliário, né? Muita gente participa de leilões da Caixa, por exemplo, onde inclusive é possível você financiar 95% do valor que você vai arrematar o imóvel e você só dá 5% de entrada. Então, é outra maneira de você ganhar dinheiro, tá? Estou falando de imóveis, estou falando de carros, veículos em geral, mas também existem outras coisas. Por exemplo, todos os anos existem leilões da Receita Federal. Então, todos aqueles bens que são apreendidos, né, das pessoas que estão entrando no país, por exemplo, PlayStation 5, iPhone, caixas da JBL, enfim, todo tipo de bens, né, são apreendidos todos os anos pela Polícia Federal e ela pega esses bens e leva a leilão. Então você também pode estar comprando esses bens e revendendo, tá? Então, provavelmente a melhor maneira que você vai ter na sua vida, fugindo aí do espectro do funcionário público ou CLT, de você conseguir realmente multiplicar o seu dinheiro, né? Vai ser comprando e vendendo itens, tá certo? Então, além disso, você pode tentar construir um negócio no digital, como eu mesmo tenho, certo? Mas, de certa forma, se você for para analisar, hoje eu tenho uma agência de marketing. A minha agência de marketing trabalha com economia real. Por quê? Porque eu ajudo comerciantes, principalmente, a anunciarem, comerciantes e prestadores de serviço, a anunciarem o seu trabalho ou os seus produtos nas redes sociais. Então, a minha atividade hoje como gestor de tráfego, ela está diretamente ligada à economia real, tá bom? Então, se o Brasil quebra, se a economia real vai mal, o meu negócio quebra também. Mas você concorda comigo que quando você possui múltiplos clientes, né, você tem uma carteira pulverizada de clientes, você não depende apenas de um grande contrato, você tem mais segurança? É a mesma lógica que o pessoal fala dos investimentos, né? Por exemplo, você vai investir na bolsa, a maioria dos especialistas vai te recomendar que você invista em pelo menos mais de 10 empresas, né? Porque aí você tem o seu risco diluído, né? Muitas pessoas já quebraram no Brasil por estarem investindo em apenas um segmento, uma empresa. E se alguma coisa acontecia, né, uma tempestade perfeita, como por exemplo a Petrobras, que hoje em dia o papel dela, né, a ação dela vale mais de R$ 32 em média, antigamente chegou a bater R$ 3, cara, em 2016, no auge da Lava Jato. Então, se você tivesse todo o seu capital investido apenas em Petrobras, provavelmente você teria quebrado, tá? Então, é isso que eu quero dizer, gente. Queria passar essa visão para vocês. Não esperem depender do INSS, tá bom? Isso aí é uma furada muito grande para nós que somos jovens. De certa forma, essa bomba vai cair no colo da nossa geração, muito fruto da irresponsabilidade das gerações anteriores, tá bom? Mas é isso. A gente não tem como controlar esses fatores. Nós simplesmente caímos aqui de paraquedas nesse país, né? Não escolhemos. Então, viver essa conjuntura. Porém, nós podemos nos planejar para quando chegarmos à casa dos 50, 60 anos, já estarmos aposentados, tá certo? Então, me deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no Projeto Magnata e deixa seu like, tá certo? Te agradeço pela atenção e te vejo no próximo vídeo. Valeu!